Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para esta sexta-feira, na terceira semana do Advento. E o texto de hoje se encontra lá em Juízes, no capítulo 13, e nos diz assim: Naqueles dias havia um homem de Saraá, da tribo de Dan, chamado Manoé, cuja mulher era estéril. O anjo do Senhor apareceu à mulher e disse-lhe: Tu és estéril e não tiveste filhos, mas conceberás e darás à luz um filho. Toma cuidado de não beberes vinho nem licor, de não comeres coisa alguma impura, pois conceberás e darás à luz um filho. Sua cabeça não será tocada por navalha, porque ele será consagrado ao Senhor desde o ventre materno. E começará a libertar Israel das mãos dos filisteus. A mulher foi dizer ao seu marido: Veio visitar-me um homem de Deus, cujo aspecto era terrível, como de um anjo do Senhor. Não lhe perguntei de onde vinha, nem ele me revelou o seu nome. Ele disse-me: Conceberás e darás à luz um filho. De hoje em diante, toma cuidado para não beberes vinho nem licor, e não comeres nada de impuro, pois o menino será consagrado a Deus, desde o ventre materno até o dia de sua morte. Ela deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. O Espírito do Senhor começou a agir nele no campo de Dan. Amados irmãos e irmãs, vamos começar do começo para a gente poder perceber que esse texto naturalmente pode passar detalhes aí bem bonitos, despercebidos por nós. Diz o texto no versículo 2 que essa mulher ela era estéril, a mãe de Sansão. É interessante saber que a esterilidade sempre foi vista como uma maldição. Então Deus de algum modo tinha castigado ela por alguma coisa, ou castigado aí seus pais, avós, antepassados. Então essa mulher automaticamente ela ficava excluída do campo religioso, muitas vezes, e também até do campo social, Porque naquele contexto, as mulheres eram vistas como importantes apenas para a procriação. Se ela era estéril, então a sua função básica de existência para eles tinha falhas. Então ela era renegada, ela era excluída, ela era humilhada. E aí diz o texto que o anjo do Senhor aparece para ela e fala diretamente com ela. Já vemos aqui um grande absurdo mesmo, porque uma vez que ela era excluída, amaldiçoada e por aí vai, o anjo do Senhor não ia se dirigir a ela. Geralmente mulheres não eram consultadas. Mulheres não recebiam a mensagem de um anjo, especialmente no contexto de ser estéril. E aí o anjo vai dizer que embora ela seja estéril, não tem filhos, mas ela vai acabar tendo um filho. Então é Deus que acaba intervindo nessa história. Intervindo na história dela, de fato, deseja fazer uma intervenção gratuita e, além disso, mudar o contexto da história. Deus que toca e transforma toda essa realidade. E aí diz o texto que ela não pode beber vinho nem licor, não pode comer coisa alguma impura, e a cabeça dele não poderá ser tocada por navalha, Porque diz o texto que ele começará a libertar Israel das mãos dos filisteus. É importante perceber essa frase, porque a gente percebe que ele não completa a libertação. Sansão, pelo texto, ele apenas vai iniciar. Ele não seria então o libertador definitivo. E aí vemos uma chave de leitura muito interessante para o Natal. Todas as pessoas do Antigo Testamento que em algum grau agiram de acordo com a vontade de Deus, essas pessoas nunca foram os libertadores definitivos, mas apenas pessoas que iniciaram, que foram setas, que deram início, mas que apontavam então diante disso para aquele que seria o libertador definitivo, o nosso Senhor Jesus Cristo. E aí depois ela vai conversar com o marido e por aí vai, e no versículo 24 e 25 diz que o Senhor abençoa esse filho e o Espírito do Senhor começa a agir nele. É interessante perceber que a missão então de Sansão, segundo o texto começa a dizer aqui, começa muito antes de sua força física, antes de feitos heróicos, ou seja, isso aqui até mostra pra gente que o real protagonista de tudo aquilo que Sansão vai fazer é o próprio Deus. Não é a força de Sansão que faz ele ganhar. É Deus que age em meio a Sansão. E aí eu acho que um ponto legal que fica para a gente poder meditar, especialmente aí dentro da dinâmica do Advento, que estamos nos aproximando do Natal, é de que Deus ele sempre costuma agir diante da impossibilidade do ser humano.
Nós temos uma mulher que é estéril, como a gente viu, um povo que também passava por muita opressão e um futuro que tinha uma perspectiva muito negativa. Mesmo diante dessas impossibilidades, Deus começa a agir. Mas Deus começa a agir através de algo que é pequeno, através daqueles que ninguém dá nada, né? E é interessante também perceber que é preciso ser fiel a Deus acima de tudo. Eu sei que nós temos aqui um voto, né, que é feito, que ele não pode cortar o cabelo, a mãe não pode beber determinadas bebidas, mas esses tipos de votos específicos, eles sempre apontavam para a dinâmica da fidelidade a Deus. Então, a única coisa que a mãe e também Sansão precisavam fazer era serem fiéis. Isso vale também para a gente hoje. Muitas vezes a gente coloca na nossa cabeça que a ação de Deus sempre é uma ação extraordinária e que para essa ação de fato acontecer, nós precisamos também de meios extremamente extraordinários. Precisamos ser doutores em teologia, precisamos fazer grandes feitos, mas o que mais Deus quer de nós é a fidelidade, né? É isso que Deus também quer. Eu acho que para a gente refletir bem a dinâmica do Natal é o seguinte: assim como também Jesus não tinha nascido ainda, e de algum modo a libertação já estava acontecendo, né, pela ação do Espírito Santo em Sansão, também precisamos pensar sobre isso. Deus também quer agir em cada um de nós. Deus também quer fazer, muitas vezes, nascer vida onde existe esterilidade na nossa alma, onde não tem vida, onde não tem mais vigor, onde não tem mais fertilidade. Deus deseja brotar a fertilidade. Mas para isso é preciso reconhecer que Deus age em cada um de nós. É preciso também ter um coração aberto para a graça de Deus. É preciso ter um coração disponível para que Deus nos use como seu instrumento. Você tem permitido que Deus te use? E nessa permissão também de ser utilizado por Deus, você tem buscado ser fiel a Ele? Porque Deus sempre é fiel conosco. Mas a grande pergunta é: e eu? Tenho sido fiel ao meu chamado? Eu tenho sido fiel à minha vocação? Eu tenho sido fiel diante daquilo que Deus me pede enquanto discípulo dele? Que nós possamos hoje, então, à luz dessa primeira leitura, refletir também o quanto nós somos chamados a sermos agentes da libertação, né? Como Sansões também, né? Eu e você somos chamados a sermos assim, anunciando a chegada de Cristo, mas dentro deste anúncio que estamos fazendo, já ajudar a acontecer libertação dos grandes filisteus que acabam afligindo, perseguindo e oprimindo os filhos de Deus. Que Deus te abençoe, amado irmão, amada irmã. Te aguardo daqui a pouco às 7 horas da noite para o estudo do Evangelho, também desta sexta-feira. Até mais.